Olá, tudo bom? É bom ter você aqui. Eu quero parabenizar você por estar fazendo este curso, o curso Explicando a Fé Reformada, promovido pelo canal Explicando a Fé Reformada e pelo Centro de Estudos Presbiteriano. O intuito nosso é divulgar a fé reformada em nossa nação e nos lugares onde a língua brasileira e a língua portuguesa possa ecoar, né? Que Deus possa, de fato, fazer isso na vida dos irmãos de Angola e de outros países que falam portuguesa. O nosso objetivo em lançar este curso é, de fato, socializar o conhecimento da fé reformada de maneira gratuita. Mas não apenas isso, comemorar 24 anos de existência do Centro de Estudos Presbiteriano. Ele existe desde o ano 2000 e até agora ele tem se mantido em pé, graças à bondade do Senhor. Então, que você possa, de fato, orar por nós, orar pelo nosso ministério, orar pela minha família, orar pela minha esposa, orar pelos meus filhos, orar pela minha igreja, orar por esse projeto. E se você puder ajudar de qualquer forma, divulgando conteúdo ou contribuindo financeiramente, nos vídeos que você assistirá neste canal, haverá uma maneira de como você pode nos ajudar nessa direção. Nessa nossa primeira aula, nós vamos falar sobre os fatores que eclodiram a reforma protestante. Seguiremos com o estudo sobre a Bíblia de Genebra e a sua influência para a reforma protestante. Vamos trabalhar a hermenêutica da reforma, como a reforma interpretou as escrituras, os reformadores e sua interpretação das escrituras. Vamos falar sobre os lemas da reforma protestante, os fatores que chamamos de causas, as causas formais da reforma, como o sola fide, o sola gratia, o sola escritura, o solus Christi, o solus Deo Gloria, e que isso tudo visa edificar a sua vida e trazer conhecimento a respeito da palavra de Deus. Serão aulas curtas, não são aulas longas, demoradas, apesar do horário ser o horário que todo mundo faz lives longas, grandes, não. Serão conteúdos entre 25 minutos, no máximo estourando talvez 1 hora, não mais que isso, para que você possa, de fato, absorver o conteúdo. Deixa eu te falar uma coisa. Durante toda a nossa programação especial de reforma, nós estaremos disponibilizando gratuitamente e-books de cada palestra que será ministrada aqui por mim, tá bom? Então você terá não apenas as videoaulas gratuitamente, né, explicando a palavra de Deus, explicando a visão reformada e a cosmovisão reformada do mundo, mas você terá também material gratuitamente para você baixar e fazer isso. E depois vai ter algum curso para vender? Não, eu não vou vender nenhum curso para você. Eu só vou lhe trazer conhecimento. Deus abençoe, Deus estenda graça sobre sua vida. Nos vemos nas nossas próximas aulas. Fique agora com como os fatores que eclodiram a reforma protestante. Muito bem. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver esse conteúdo aqui. E vamos trabalhar esse tema bastante interessante, fatores que eclodiram a reforma protestante, uma questão da nossa reforma, né? Um dos maiores desafios que nós enfrentamos no estudo sobre a reforma é identificar o que motivou a sua eclosão. Alguns eruditos, eles sugerem que as 95 teses de Lutero explicam todo o movimento da reforma protestante. Alguns historiadores, alguns escritores, alguns teólogos, alguns teóricos a respeito da reforma protestante vão dizer para mim, para você, que as 95 teses de Lutero explicam todo o movimento. Outros atribuem condições econômicas e o surgimento da nova classe, chamada burguesia, né, que surge com ímpeto, né, de querer mudança, querer transformações e tudo mais. Essa leitura, ela é bastante comum na escola regular que você estuda, né, ela é bastante comum nos centros acadêmicos de estudos, né, onde vai associar exatamente o surgimento da burguesia, a libertação da mentalidade das pessoas sobre temas religiosos, né. Essa é a primeira leitura que se faz quando você estuda a história da Reforma Protestante. E ainda temos um movimento chamado do ad fontes, né?
O movimento de fontes é aquele movimento que vai querer de volta, né, voltar às origens. Surge aí depois do chamado Renascimento, esse movimento começa a aparecer de querer voltar aos clássicos gregos. E aí os cristãos ali da Idade Medieval para a Idade Moderna, esse período migratório, eles vão tentar, de forma muito, muito interessante, voltar para os originais. Eles vão regressar aos originais, como sendo, de fato, a de fontes como a causa motriz de toda a Revolução Reformada, na primeira geração dos reformadores, né? Lembra lá, você tem os reformadores, os primeiros reformadores, como Lutero, Zwinglio, Colopage, né? Depois vem a segunda geração, começa com Calvino, e aí vai se desdobrando toda a questão da teologia, propriamente dito, reformada, né? É bom que se diga a início que a teologia reformada ela é distintamente calvinista, tá? Ela é distintamente calvinista. Mas é claro que no primeiro momento você vai ver que os luteranos eram chamados também de reformados, e depois, naquele colóquio de Marburgo, né, temos uma aula, inclusive, que nós vamos ter aqui nessa série, sobre a reforma protestante, a Santa Ceia, né, como a reforma protestante encarou a Santa Ceia, e esse problema da Santa Ceia tornou-se o problema da separação entre luteranos e reformados, hoje sendo divididos entre luteranos e calvinistas, né? Calvinistas você vai encontrar vários ramos dele, né? Você vai encontrar os presbiterianos, anglicanos, reformados, né? Você vai encontrar também batistas, congregacionais, que vão se identificar com o calvinismo. Isso é bem interessante. E o luteranismo está restrito à igreja, de fato, que recebe o nome de igreja luterana, né? Mas aí o primeiro momento que a gente tem é o momento chamado ad fontes, que é o momento em que a igreja começa a voltar para os originais, a fazer o estudo do grego, do latim, do hebraico, aprofundadamente, para poder entender, de fato, o que isso significava, né, para a vida da igreja, o que aquilo era importante. Isso nos leva a provar os antecedentes históricos, né? Veja, no estudo sobre a reforma protestante, é necessário considerar os antecedentes históricos para se compreender todo o background, né, da reforma protestante, todo o contexto da reforma. A gente precisa saber o que antecedeu a reforma. E por isso a gente intitulou essa aula de aquilo que eclodiu, né, a eclosão, né, os fatores que fizeram eclodir a reforma protestante, né? Era um caldeirão efervescente de ideias novas que estavam surgindo da Idade Medieval para a Idade Moderna, e esse caldeirão efervescente estava ali, às portas para ser estourado, ter vindo transbordado, por assim dizer, né? Então, é necessário compreender isso para que a gente possa ter uma visão ampla do que é a reforma protestante. Isso nos ajudará a compreender melhor a mensagem e a importância da reforma protestante. Então, a primeira questão que a gente tem que considerar, né, como estudantes de teologia, como compreendedor, como pessoas que querem compreender, né, a chamada reforma protestante, está se aproximando do dia 31 de outubro, e o nosso canal é Explicando a Fé Reformada. E por explicar a fé reformada, nós queremos deixar claro o que nós cremos, mas também entender por que nós cremos historicamente. Então, o primeiro sintoma, né, que ocasionou o fator propriamente dito que levou à chamada reforma foi a chamada busca pela igreja verdadeira, né? O Timothy George, no seu livro Teologia dos Reformadores, ele nos diz que 2 séculos anteriores à reforma se proliferaram as demandas da igreja. O mesmo ocorria com os apelos pela reforma. Então, 2 séculos antes, 1517, você volta 2 séculos antes, e você vai ter exatamente um apelo para que houvesse uma mudança na igreja, né? A igreja ela estava corrompida totalmente. A igreja ela havia deixado de ser a igreja de Cristo para ser a igreja do Papa, para ser a igreja papal, né? E isso era um problema naquele primeiro momento, né? Veja, havia uma crise de confiança na identidade e na autoridade da igreja, continua o George, né? E isso é importante ser dito, porque não é o status, veja, a igreja ela não perde o seu poder
meramente pelo fato dela se corromper como igreja, mas ela perde poder porque ela perde a sua confiança, né, diante da comunidade sobre o que ela é e qual é a autoridade que ela tem. Porque uma vez que a igreja ela abraça a corrupção propriamente dita, né? Você já assistiu aquela série Os Borgias, você vê lá como era a questão da corrupção nesse período, né? E é interessante como isso é colocado para nós. A pergunta na mente dos fiéis era: esta é mesmo a igreja verdadeira? Esta é mesmo a igreja que Cristo fundou? Essa é mesmo a igreja que o Senhor quis que ela existisse? Pois nesta igreja se instalara a simonia. O que era a simonia? Era a venda do sagrado. Pessoas compravam cargos eclesiásticos. Uma pessoa queria ser um sacerdote, um padre, e ela dava soma ao cardeal, ao bispo, né? E comprava o cargo de padre, né? Para ser um sacerdote eclesiástico da igreja naquele momento, né? Havia também o chamado nepotismo, né, a prática do nepotismo, ou seja, onde você colocava parentes seus no poder. Né? Então, havia parentes seus, ainda hoje existem igrejas que fazem isso, né, que transformam uma igreja numa dinastia, né, uma dinastia eclesiástica, né, onde o filho, o pai é o pastor, o filho vai assumir o pastorado daquela igreja, depois a filha para igrejas que possuem pastorado feminino, e aí vai ter uma sucessão, uma sucessão familiar dentro do poder eclesiástico, né? É exatamente isso que a gente chama de nepotismo, né? Então, essa é a ideia que havia inserido na igreja, e havia essa efervescência em busca de uma igreja verdadeira. É bom que se diga também, né? Eu tenho, inclusive, um livro que acabei de lançar, A Igreja de Cristo, Governo, Conceito de Governo, e também com Roger Smyron, a Distinção dos Presbíteros, publicado pela Centro de Estudos Presbiterianos, lá na UCLEP. Vou deixar o link abaixo desse vídeo para você quiser adquirir e conhecer mais sobre isso, né? Veja, porque havia a busca pela verdadeira igreja, e nesta obra eu descrevo as marcas de uma verdadeira igreja, que foi algo que os reformadores desenvolveram com muita propriedade. Inclusive, a consulta belga tem um capítulo, um artigo dela, que vai falar sobre a verdadeira igreja, vai falar das 3 marcas de uma verdadeira igreja, né? A pregação fiel da palavra, de modo particular, a pregação expositiva, a administração legítima e correta dos sacramentos e o exercício fiel da disciplina. Essas são as 3 marcas de uma verdadeira igreja. Calvino já havia mensurado isso nas suas institutas da religião cristã, quando vai falar que para você identificar uma verdadeira igreja é o seguinte: se ali se prega fielmente a palavra de Deus e se ali se administra corretamente os sacramentos. Ali, diz Calvino, temos a igreja de Deus, uma verdadeira igreja de Deus, né? E também, havia também, dentro do período da busca pela verdadeira igreja, no período medieval, havia o chamado concubinato clerical. Pastor, o que é isso, o concubinato clerical? Eram as prostitutas dos padres, dos bispos do papado, né? Você já chegou a assistir aquele filme Lutero, né? Lutero Novo, né? Que foi feito. Há uma cena que vai ter um padre que entra ali por Roma e uma prostituta chama o padre para deitar-se com ele. Então, não havia não apenas as prostitutas comuns, né? Mas havia as prostitutas próprias dos papas. Você já viu aquela série lá que eu mencionei já, a série Os Borgias, né? Lá, de fato, há essa amostragem da depravação profundamente terrível dos padres daquele período, né? Então, é importante você ter essa compreensão do movimento, né? Das coisas que ocasionaram a Reforma Protestante. Isso nos leva para o nosso segundo tópico aqui, que são os pré-reformadores, Wycliffe e Hus, né? O segundo aspecto a ser considerado é a importância dos pré-reformadores, como um fator preponderante no surgimento da reforma protestante. Mas também para a identidade da verdadeira igreja. Lembra? A verdadeira igreja era a busca dos 2 séculos anteriores, né? Nós queremos uma verdadeira igreja. Mas também nós precisamos de reformas, né? Há outros elementos que vai ter dentro da história da reforma que você vai pensar sobre isso, mas de maneira muito, muito
pontuada, os pré-reformadores fizeram um serviço de dar uma guinada, né, um passo à frente para o que é a reforma protestante. Isso é muito interessante. Veja, John Wycliffe é o primeiro reformador. John Wycliffe, ou John Wycliffe, né? John Wycliffe. O John Wycliffe, ele é considerado como a estrela d'alva da reforma. Ele trouxe para o debate, naquele período, o questionamento da autoridade e da infabilidade papal. Veja, é curioso porque existe um livro muito bom chamado Inovações do Humanismo, não publicado mais, não editado mais, pela a saudosa editora Paracletos, né? E nessa obra, o Colet, né? Colet, que é o autor do livro, ele vai tratar a questão da infabilidade papal e vai dizer que a infabilidade papal foi uma coisa que foi sempre questionada na Igreja Antiga, né? E o Wycliffe é um desses que vai questionar, né, a infabilidade papal, apontando que Cristo, nesse caso, era o chefe supremo e não o Papa da Igreja. O líder supremo da Igreja era Cristo. Afirmou também que a Bíblia, e não a Igreja, ela era a autoridade única para o crente e que a Igreja Romana deveria amilcar ao padrão da Igreja do Novo Testamento. Ou seja, para o Wycliffe, havia uma necessidade de que a Igreja voltasse a reproduzir o que ela era no primeiro momento do Novo Testamento. Isso é importante ser colocado. E para que o seu argumento tivesse peso, ele empreendeu eu diria assim, dois ataques severos no humanismo inglês, né? Primeiro, ele empreendeu a tradução do Novo Testamento em inglês. Lembra lá, as missas eram realizadas em latim, a língua não conhecida pelo povo. Se você tivesse uma Bíblia na língua vernácula, né, na língua vulgar do povo, era tido como um sacrilégio, né, ter aquilo. Mas o Wycliffe não se atemorizou em relação a isso, mas ele começou a empreender uma tradução do Novo Testamento em inglês. Mas também ele se colocou contra a doutrina que estava surgindo da transubstanciação, ou seja, afirmando que Cristo estava espiritualmente nos elementos que deveriam ser recebidos pela fé. É interessante isso, porque lembra, a transubstanciação vai dizer que os elementos eles se convertem, né, se transformam, né, daí a palavra transubstantia, né, que a substância se transforma. Inclusive, nós estaremos em breve lançando um livro apologético sobre o dogma da transubstanciação, uma refutação a ela, também pela editora Centro de Estudos Presbiteriano, né? Então, veja bem, o que você vai ter? Você tem, dentro desse processo bem estabelecido, que ele vai atacar isso e vai dizer assim, olha, não é isso que a gente deve crer, mas Cristo deve ser recebido pela fé de maneira espiritualmente, e essa concepção retirava a noção de salvação mediada pelos sacerdotes. Lembra lá, no conceito humanista, a salvação se dá por meio dos sacerdotes, e não apenas, unicamente, exclusivamente pela obra de Cristo. Isso é importante a gente ser bem estabelecido para nós compreendermos isso. Então, isso é tirado, esse poder que o sacerdote tinha de salvar alguém mediante os sacramentos, né? É claro que, posteriormente, os reformadores vão desenvolver uma teologia sacramental muito interessante, como meios de graça, né? Meios de salvação. Inclusive, o catecismo de Westminster, os catecismos maior e breve do Westminster, padrões de doutrinas que nós, do Explicando a Fé Reformada e do Centro de Estudos Presbiterianos adotamos e subscrevemos, vai nos ensinar que eles são meios eficazes de salvação e vai explicar como isso se dá, né? Então, é bom que se entenda isso aqui, o que o Wycliffe, ele propôs, né? John Wycliffe, ele era pastor e teólogo, ele traduziu o Novo Testamento para o inglês. 40 anos após a sua morte, teve seu corpo exumado e teve seus ossos queimados e jogados no rio por heresia, né? Então, depois de muito tempo, por quê? Porque é interessante que a igreja, ela vai pegar o Wycliffe e não vai conseguir matá-lo no tempo que ele está vivo, ele morre, e 40 anos depois que ele morreu,
Eles disseram, não, o que ensinou é heresia, vamos queimá-lo. Então, mas como ele já estava morto, vamos queimar os ossos dele. Então, essa era a ideia da igreja romanista, ok? Um outro personagem que vai aparecer é John Huss, ou João Huss. É um outro personagem interessante para o background da reforma. É um outro João, só que esse é o chamado João Huss. Ele leu as obras de Wycliffe, todas as obras de Wycliffe, e ele abraçou as ideias deste. E por causa disso, ele foi queimado em praça pública. Antes de morrer, Huss, ele declarou uma frase que ecoou por toda a história. Hoje silencia um cisne, mas no futuro Deus levantará um ganso e não poderão calá-lo. 100 anos depois, surge Lutero. E Lutero, ele vai dizer que ele é o chamado ganso que Huss havia profetizado, né? No futuro temos Lutero, que significará com Huss. Ele vai dizer que quando ele chega na dieta de Worms, né? Ele chega na dieta de Worms, ele vai dizer que ele aprendeu, a doutrina que ele aprendeu com John Huss, né? Quem lembra isso muito bem para nós é o Jobbik, no seu livro Vivendo para a Glória de Deus, né? Uma introdução à fé reformada, um livro muito bom da editora Fiel, né? Eu deixarei o link aqui para vocês adquirirem também esse material, tá bom? Também como outro material do Carlos, né? Cristianismo através dos séculos, e o Ritmo de George, Teologia dos Reformadores. Seguindo aqui, os fatores agora determinantes, o que determinou de fato a eclosão da reforma. Nosso estudo agora se ocupa dos fatores determinantes para que ocorresse a chamada reforma protestante. O primeiro fator é o fator político, tá? A gente não pode ignorar isso. É considerado uma das causas indiretas da reforma protestante, lembra Carmen no seu livro História Cristianismo através dos séculos, né? E como? Primeiro, na chamada nações-estados, né? Lembra quando começa a sair o poder papal, as cidades se tornam nações individuais, né? Genebra, Suíça, Berna, e você começa a ver, né? Alemanha, você começa a ver isso, né? As nações não aceitavam mais a ingerência externa de um estrangeiro, o Papa, sobre a vida financeira e governamental das mesmas. Lembra lá uma cena muito interessante, eu diria assim, icônica, propriamente dita, do filme Lutero Novo, né? Desse Lutero de 2009. E é interessante naquela cena onde o John Tetzel ele vai levar a propaganda da vida de indulgências lá para a Alemanha, e aí ele diz assim, um camponês assim, olha, dinheiro alemão para a igreja alemã. E aí Tetzel fica revoltado com aquilo, e aí daí começa todo o conflito com o Lutero, né? A gente sabe disso, e é muito interessante aquela cena. Por quê? Porque as nações-estados já estavam ali se desdobrando, se libertando do humanismo, né? Também havia também questões econômicas, né? Outros textos vão falar também da questão econômica. Como cristãos, não seguimos a filosofia marxista para a interpretação da história sobre viés econômico, né? Lembra, o marxismo ele é incompatível com o cristianismo. Mas não devemos ignorar, pois um sistema papal que tirava dinheiro aborreceu a população na Alemanha, né? E a frase comum era dinheiro alemão para o povo alemão e sua igreja. E o sistema de indulgências deixava a população mais empobrecida, que provocou ainda mais a ira de Lutero, né? Há uma cena também, nesse filme que eu menciono, que Lutero, quando ele vê o papel de um bêbado caindo no chão com aquele papel de salvação, ou toca de salvação por algumas moedas, né? E isso causa ira em Lutero. E Lutero vai escrever as 95 teses, né? E vai questionar se o Papa ele tem o poder de libertar as pessoas do purgatório, do inferno, por que ele não faz isso por amor em vez de por dinheiro, né? Então é bem interessante como Lutero coloca a coisa, né? Existe também o chamado movimento ad fontes e a vida moral. Com o surgimento da classe dos intelectuais humanistas, com o seu ímpeto de voltar às fontes, o chamado ad fontes, descobriu-se o texto grego do Novo Testamento. E no estudo deste fato, o que foi acontecer? Os que estavam estudando perceberam a incompatibilidade entre o ensino da Igreja Papal e o ensino do Novo Testamento. A vida imoral dos sacerdotes receberam um golpe fatal quando os intelectuais obtiveram acesso ao Novo Testamento
em sua língua original. Lembra lá? Começa lá o Novo Testamento de Lutero, de Erasmo, circular dentro do contexto. Erasmo de Roterdã é um dos caras que vai dar grande força propulsora, né? Mesmo sendo um católico que queria reformar a Igreja Católica Romana, né? Ele dá ímpeto a isso de maneira muito interessante, muito curiosa, como isso cresce, né? O estudo do Novo Testamento grego através da obra de Erasmo de Roterdã, né? Aí entramos agora na causa fundamental da reforma, né? Qual foi a causa fundamental da reforma protestante? O Alderir de Souza Matos e aquele é Dom Carlos Nascimento, ele declara que a motivação básica da reforma foi religiosa, particularmente teológica ou doutrinária. Ele também diz isso no seu livro lá, Teologia Histórica, tá, gente? Teologia Histórica, ele faz essa citação também. Então, o que acontece? A causa básica foi religiosa, mas particularmente teológica ou doutrinária. Ela envolveu a questão religiosa, se libertar de uma religião como o romanismo corrompido, mas ela foi doutrinária, porque ela queria que as doutrinas fundamentais da palavra de Deus ficassem sendo pregadas, ensinadas no meio do povo de Deus, né? Muito bem. As indulgências como estopim, né? As indulgências como estopim. E esse aspecto ficou mais claro na luta de Martinho Lutero contra as indulgências, que foi o estopim para a eclosão da reforma protestante. Então, a partir daí, temos uma batalha doutrinária teológica, e foi o famoso protesto de Lutero, de 95 teses, contra o abuso das indulgências, a avalanche dos acontecimentos que resultaram na Alemanha, que daí se espalhou por todo o norte, né, norte e oeste da Europa, né? Lembra Keynes no seu livro Cristianismo durante os séculos. E desse processo desenvolveu-se 3 causas eficientes para a consolidação da reforma. A primeira causa eficiente foi chamada de sola fide. Na fixação das 95 teses, Lutero enfatiza que a justiça da fé é imputada aos pecadores sem necessidade alguma das indulgências, tão propagadas naquele tempo, sendo a fé a causa instrumental da justificação. Eu não vou me deter neste tópico, porque nós estaremos tendo uma aula nesta nossa programação sobre a justificação pela fé, ou sola fide, né, propriamente dito. A segunda causa é o sola gratia. Se a fé é a causa instrumental da salvação, então qual é a causa eficiente da salvação? No ensino papista eram os sacramentos. Consequentemente, toda a eclesiologia romana era soteriológica. Toda a doutrina da salvação humanista é soteriológica. Então, os reformadores declararam que a causa eficiente da salvação é a livre graça de Deus, conforme Efésios 2, de 8 a 9, nos propõe. E, por fim, nós temos aí o solo da Escritura. Mas ainda havia uma outra barreira a ser superada, a questão da autoridade. Quem tem autoridade sobre a igreja? A resposta geralmente era oferecida como sendo o Papa, os concílios e suas decisões. Lutero e os reformadores disseram que as suas mentes estavam cativas às Escrituras e somente elas são a norma reguladora da vida e da crença dos homens. Ok? 2 Timóteo 3, de 15 a 17. Essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus possa abençoar você. Continua navegando aqui no nosso canal. Compartilhe esta aula, divulga esta aula e logo após, depois que terminar aqui o nosso momento aqui, você terá o acesso desta aula, já o e-book desta aula gratuitamente no link abaixo na descrição deste vídeo. Deus abençoe, Deus estenda graça na sua vida. Nos vemos na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, aqui na jornada em busca da fé, explicando a fé reformada.